Bom dia! Bom dia! Primeiríssimo oficial! Bom dia! Escola do Vendedor Top 10, aí sim, hein? Ótima segunda, gente! Segundou! E maravilhoso estar aqui com vocês, continuando esse quadro, amplie seu olhar e expanda seus horizontes. E aí, como foram de fim de semana? Quer dizer, vamos lá fazer aquele convite especial para quem tá em casa. Chamando a galera. Que não dá, né? Tudo que é bom a gente multiplica. A gente não quer só pra gente. Inclusive é o segredo do sucesso, né? A multiplicação. Ótimo dia! Vi aqui que foi seu nível ontem. Ontem eu fiquei mais offline. Parabéns, querida. Deus te abençoe muito. Feliz nova primavera. Que seja um divisor de águas na tua vida esse ano, hein? E aí, sábado vai estar com a gente. Comemorou é o principal, né, gente? Não é o tamanho da festa, o que faz, mas é comemorar, né? Do jeito que fizer sentido, né? Como as validações, as comemorações são importantes. E é sobre isso, né? Que você continue aí prosperando cada vez mais nos sonhos do teu coração. E aí, como foram de fim de semana? Que bom, você merece. Comemoração, gente, em todos os níveis tem a ver também com exercitar o merecimento. Reconhecimento, merecimento, recompensa, tudo isso. Que gostoso, que gostoso. Faz diferença, né? Que bom. Olha, né? Que é um combo quando a gente vai para a experiência que realmente nos abastece, nos nutre. A gente sente, nos dá combustível. Quando a gente passa pela verdadeira comemoração, desfrute, né, recompensa, seja o nome que você quiser dar, dá desfrute, dá o delay da manhã, dá energia. Claro, proporciona um desfrute verdadeiro, mas dá energia, né? A gente se sente abastecida. E é muito essencial para a vida. A gente fazer o que gosta, que faz sentido. E tem a ver com o tema de hoje, viu, gente? Hoje, sendo bem direto ao ponto. Sandrinha! Bem direto ao ponto. Como que é aqui? Eu não vi. Que legal. Isso faz toda a diferença. Em qualquer área da vida, gente, tem a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Nosso tema de hoje é exatamente esse. O que faz? E por ser segunda, né? Por ser segunda, todo mundo fala assim, o dia de recomeçar, deixa pra segunda. Se furou as dietas ou regime, na segunda-feira começa.
Primeiro que aqui sabe quem eu trabalho com essa questão da reeducação alimentar. Então, eu trabalho sempre com consciência alimentar, não dieta ou regime. Porque, gente, o cérebro é danado. Só de saber que ele está em restrição por regime ou dieta, isso significa privação. E fica insustentável. Por isso que eu falo que nada extremo fica sustentável em nenhum aspecto da vida. Se você força a sua natureza por muito tempo, vai ficar ruim de sustentar, tá? Então, o que a gente faz? A gente acha o caminho do meio, ou exercita o caminho do meio, dá o passo que você pode dar hoje. Mas, trazendo para a segundona, que é o dia aí eterno do recomeçar, o que faz a gente sustentar? Porque ampliamos nossa visão, entendemos, até trazendo o que eu comecei na semana passada, que a forma que a gente tem de olhar as coisas. Lembra que o bloqueio ocular interfere no jeito da gente olhar as coisas da vida. Muitas vezes, depois que você passa por um processo de clareza, um bom processo terapêutico, que é essencial, porque a psicossomática, por exemplo, mesmo quem não é, né, gente, da psicossomática, ao passar por um processo, seja ele qual for, terapêutico, que trabalhe as suas emoções, sua clareza, vai ajustar a sua visão, não tem jeito. A sua visão emocional vai ser trabalhada. Concordam? Eu sei que todos que estão aqui na live agora, nesse momento, já passaram por alguma experiência terapêutica. E quem vê depois, me conta aqui, deixa registrado se faz sentido ou não. Por quê? Porque depois que a gente passa por um processo de treinamento, processo terapêutico, algum trabalho profundo com a gente mesmo, a gente não olha mais para a vida, para as coisas do mesmo jeito. Nossa forma de olhar muda. Num bloqueio ocular, por exemplo, que eu falei, a miopia, a pessoa vê muito de perto e tem dificuldade de ver de longe. A miopia é o contrário, vê muito de perto, quer dizer, a miopia é isso, miopia vê de perto e tem dificuldade de ver de longe. Hipermetropia, a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de ver de perto e tem aquela visão mais de futuro. De longe é tudo, gente, de longe que tem dificuldade às vezes aqui o celular, mas vê lá com clareza, aqui fica mais embaçado para ver. Normalmente vem junto com astigmatismo, né? Lembra que eu falei que o astigmatismo é a visão embaçada. Quem tem alto nível de astigmatismo é que tem dificuldade de clareza. O time da clareza não é tão rápido, demora para ver, e o ver é ver e integrar também emocionalmente, né? Quantas vezes aqui em alguma situação vocês passaram que você falou assim, nossa, mas não tá claro, isso aqui tá confuso pra mim, não entendi o que aconteceu. Sabe, quando você fica meio boiando? Falta clareza, daí quando você vai ali trabalhando com você um tempo, refletindo depois, você fala assim, agora eu entendi. Entende? Tem aspectos emocionais reais, nem sempre vai ter, pode ter um bloqueio ocular, mas também tem a ver com pessoas que têm bloqueio ocular. Faz sentido? Olha só, vocês sabiam disso? É sério demais, gente. E aí, num bom processo terapêutico, às vezes emocionalmente... Olha, Ana, é verdade, só fico tranquila quando eu entendo. Porque quando a gente entende, integra, dá paz, traz pro eixo, é diferente, entende? Muito e essencial quando a gente entende, porque quando está claro, a gente se posiciona melhor, tem clareza no posicionamento, sabe a direção, a rota, tudo, gente, desde os mínimos detalhes até, entende? Ai, tô vendo uns coraçõezinhos aí, ia pedir mesmo, vamos colocar aí o coraçãozinho para animar o pessoal, que daí o algoritmo entende e chama a galera. Vamos aquecer essa segunda. E a dose de hoje vai ser bem dose, viu? Então, gente, olha só. E daí muitas pessoas ficam com medo de
Entrega mais. E a gente quer, né? Como que a gente não quer que pessoas acessem a ampliação de olhar, entender, né? Para ir para novos horizontes mesmo. Que mais que acontece? Então, com clareza, tudo facilita. O que às vezes retém a gente de ampliar, né, nosso olhar? O medo, né, de ficar ali retida. O medo segura muito, porque o medo vai deixar desconfiada, vai deixar o olhar literalmente mais tenso, mais desconfiado. E vai segurar. O medo prende muito. Como que a gente vence o medo? Dando passos de cada vez, recebendo apoio, já falei sobre isso, e não estando sozinho, falando sobre isso, falando com pessoas que já passaram pela experiência, entendendo qual é a tua insegurança. Uma coisa leva a outra. Tem gente que passa com medo uma vida inteira, né? Segurando sonhos. Tenho tanta vontade, mas eu tenho medo. E às vezes é o talento daquela pessoa. Por ela não se conhecer, ela retém, prende. Estão entendendo? Quem nunca e quem não, né, gente? Aqui a questão é a dose. Até onde você sente que você poderia ousar mais. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a ousadia e não tá ousando, né? Qual outro ponto aqui, por ser segundona, trazendo esse aquecimento aqui, é sustentar, persistir. Depois que a gente amplia o olhar, primeiro que não tem como voltar, e pra gente sustentar esses novos horizontes primeiro fazer sentido. Tem que fazer sentido, gente, porque desafio vai ter. E se você vai para novos horizontes que não fazem sentido para você, que você não tem afinidade, não gosta, às vezes tem pessoas que vão para certas experiências, eu mesma já fiz isso, até comentei com vocês, pontualmente, intencionalmente, para uma experiência, até para ver, será que esse horizonte é para mim? Será que não é? Né? Eu mesma, por exemplo, quando eu fui para Espanha, por exemplo, esse novo horizonte na minha vida, eu fui e resolvi toda a minha vida do Brasil, porque eu falei assim, eu tô indo, mas eu não sei se eu volto, porque eu já tinha familiar que morava lá, né, já morava fora, eu falei assim, não sabia o que ia acontecer. Então eu deixei tudo resolvido, ou seja, vou deixar no esquema, porque estando fora, eu não sei se eu volto. Só que depois minha experiência no ciclo de um ano, que eu fui para um ano, poderia renovar, eu vi que eu não queria. Então, assim, foi uma experiência enriquecedora para minha vida como um todo. Porém, eu falo assim, eu amo o mundo, amo viajar, mas naquela configuração não fazia sentido para mim, entende? Daquele jeito, talvez, e foi bem na crise da Europa, que começou lá em 2014 e veio para o Brasil, depois 2015, foi uma crise econômica bem forte. Se eu tivesse trabalhando, tivesse com estabilidade, tinha alguns critérios para mim. Eu ficaria talvez mais um ano, por exemplo, para aprofundar, experienciar, viajar, mas não foi o caso. Então, assim, eu preferia voltar para o Brasil e retomar de onde, né, do meu ponto de partida aqui, porque sempre amei o Brasil, sempre. Eu sou uma apaixonada. A maioria das vezes temos medo e quando enfrentamos vemos que não era tudo aquilo. Exatamente, o medo é um monstro, sabe? O medo, muitas vezes, o medo emocional, ele nos faz ver as coisas maiores do que são, né? Numa proporção desproporcional. Exatamente. E por isso a importância da gente falar sobre ele, buscar ajuda, porque quando a gente busca ajuda, fala, isso clarifica, né? Vai dando, essa clareza vai nos dando chão, e daí dando passo a passo a gente supera. E você fala assim, uau, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse disso antes,
Quem já passou por isso? Eu já passei. Nossa, se eu soubesse que era tão simples, às vezes a dificuldade maior é emocional do que a situação em si. Então, isso é muitas vezes o que retém novos horizontes. É o que dificulta ir para novos horizontes e sustentar novos horizontes. Às vezes você dá um passo e para na metade do caminho, não termina por não persistir ou por falta de conhecimento do próprio percurso em si, do que você escolheu daquele horizonte. E por que eu tô falando isso, gente? Segunda eterna do recomeçar, começo de ano ainda, estamos em janeiro, dia 15, metade do mês. Então aqui, para você que já tem aí a sua perspectiva para 2024, né? Refletir com mais atenção quem você precisa buscar, né? Apoio aí, clareza para você lidar para os novos horizontes que você quer ir, sem desistir, persistindo, mas com sentido, porque sem sentido, gente, fica insustentável. Olha lá, ó, amar, eu já... Entende, gente? É sério. É muito sério isso. E eu falo que os nossos sonhos são muito sérios. Sonhos são combustíveis, propósito, né? Por isso que até na transição de carreira eu olho muito pro que é da pessoa, da natureza dela, do que ela já tem experiência, do que ela acumulou até agora, para onde ela quer ir, porque respeitando o jeitão dela. Falar mais sobre sustentar. Sustentar, gente, fica mais fácil sustentar quando faz sentido, quando você vê, apesar dos desafios, que esse caminho faz sentido, quando você se conhece, porque daí você conhece seus dons e talentos, suas habilidades, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco. Isso ajuda muito a sustentar, tá? Eu mesma aqui na análise de perfil, que eu falo que é a análise do jeitão, qual é a sua natureza, que eu analiso pelo corpo, uma experiência que traz novos desafios. Eu falo assim, seu ponto forte é esse. A Má já passou aqui comigo por uma análise corporal, né? Seu ponto forte é esse, não briga com a sua natureza. Ah, que benção! Parabéns, Marcele. Muda o jogo. Eu falo que muda o game. Quando a gente vai para Não faz diferença, Má? Como foi para você quando a gente fez a sua análise? O que mudou? Então, conhecer nosso jeitão, nossas habilidades naturais, fora, assim, nossas dores do nosso jeitão tem a ver com a nossa história de vida. Mas quando as dores também estão elaboradas, faz a gente estar numa escolha mais saudável, porque se a gente está na dor, a gente está no passado. E o passado vai segurar a gente pro futuro, sabe, gente? Quando a gente tem dores mal elaboradas, a gente tá com o pé no passado. Isso faz com que a gente tire o pé do presente e do futuro. Vai depender da proporção. Muita gente tem segurado dor, né? Eu mesmo já também passei por esse processo de dores mal elaboradas, né? Dores que estão aí e a gente não entende, pensa que tá resolvido, mas a gente só guardou lá no porão. E uma hora esse quartinho não cabe mais nada, a gente precisa abrir para fazer uma limpa. Essa metáfora com vocês, eu também já passei por isso. Olha lá, Marcelo, foi transformador, me trouxe muita consciência e comecei a me olhar de outra forma. Tem como desver, Marcele? Não tem, né? Depois que viu, não tem como desver. E como foi você se ver de outra forma? Com certeza mudou muitas coisas na sua vida como um todo, não foi? Muda, gente. Eu lembro a primeira vez, e olha, já de muitas terapias, hein? Desde sempre fui uma interessada pelo desenvolvimento humano, sabe? Porque eu falo que eu sou inconformada.
né? Então, com algumas coisas. Então, eu sempre fui uma escavadora de mim mesma. E quando eu vi a minha análise, eu falei assim, meu Deus, foi assim um novo nascimento, sabe? Porque traz muita clareza, né? E é muito enriquecedor para a vida, para o nosso posicionamento. Oh, que legal! Parabéns, parabéns! É sobre isso. Então, gente, o que vai fazer sustentar depois que você já teve a clareza? Patrícia, bem-vinda! Depois que você já teve a clareza, depois que você já sabe para onde você quer ir, a direção, você já ajustou o seu olhar, o que vai fazer você ficar nesse trilho? Persistir, né? Só que para persistir é que eu falo, além de fazer sentido para você, tá ajustado, tá consciente por que você escolheu esse caminho, apesar dos desafios, é muito importante, ela é essencial, né? Persistir vai depender de com quem você tá andando, gente, porque a gente não tá no topo o tempo todo, up de energia, mesmo no propósito, vendo mesmo os horizontes fazendo sentido pra gente, vão ter os desafios. E aqui eu já falei, mas excepcionalmente para hoje, é não andar sozinha e andar com quem faz sentido, com quem é combustível, com quem vai fazer você decolar de forma estratégica, intencional. Tem gente que olha a intencionalidade, a estratégia, isso é para quem tá bloqueado, gente, para quem tá travado com algum aspecto emocional. E se é você que tá live, eu quero que você reveja isso, tá? Porque acha às vezes que tá sendo interesseiro, ou que não tá sendo verdadeiro, que tá sendo falso. Não, gente. A pessoa estratégica e intencional, ela não perde tempo, não faz ninguém perder tempo. Não quer dizer que seja... existem sim as pessoas que usam mesmo, tá? Não vou dizer que não existe. As pessoas que são interesseiras, existe. Mas se você tá alinhada com os sonhos do teu coração, se você tá na rota da tua vida, sabe, dar passos estratégicos intencionais é saudável, importante e necessário, sabe? Porque senão você vai ficar queimando cartucho, queimando sua energia de vida, sabe? Quando a gente coloca a nossa energia onde vai ficar ali patinando, não é saudável para nossa vida, seja ela em qual área for. Estão entendendo? Então, se você às vezes, né? Então, a segunda eu tô aqui para dar esse estado de chamar, né? Se você não fez então o seu planejamento, olhe para o teu ano, quais são os seus pontos essenciais do seu ano, quais são os seus pilares do seu ano, o que é inegociável para você esse ano, o que você vai resolver. Coloque metas ou objetivos, eu falo pequenos primeiro, sabe? Hierarquize, se você tiver dificuldade, busque pessoas que vão te ajudar. Esse trabalho eu faço, gente, tá? Tanto transição de carreira, quanto qualquer bloqueio em qualquer área da tua vida, eu vou te ajudar a ter essa clareza. Ah, Márcia, não quero fazer com você. Busque alguém para te ajudar. Busque alguém que você tenha afinidade para você fazer, que é até, gente, no livro milenar de sabedoria, que tenhamos conselheiros. Para mim, os conselheiros são isso, quem está num patamar acima. Seja um líder espiritual, quem tem conhecimento, seja um professor, um amigo que esteja no nível acima. Nunca busque informações importantes para tua vida com quem está no time de baixo. Isso é inteligência emocional.
Muitas vezes você vai lá buscar o que você tá querendo ouvir, de repente é uma aprovação, confete, e na verdade aquilo lá não vai te edificar. Olha lá, Ana, trazer a clareza nos faz entender o nosso propósito e traz prazer, leveza e criatividade para vermos com brilho nos olhos. Você me fez entender isso e suas lives também. Que maravilha, Ana. Brilho nos olhos, olha, você falou algo isso. Marcela, Inglaterra, bem-vinda. Brilho nos olhos, gente, é sobre isso. E até vocês viram que essa temporada de janeiro agora o filtro tá de girassol, né? Que o girassol, antes foi o brilho mesmo, né? O ano passado, no finalzinho. E agora é o girassol, porque o girassol ele busca a luz, busca o sol e busca a energia do outro girassol. Então aqui, como que a gente pode nos iluminarmos, ter esse brilho, né? E nos alimentarmos, né? Muitas pessoas pensam assim, se não tem sol, não tem X, então não vou para nenhuma outra fonte. Morre sem energia, porque não sustenta. Precisamos um dos outros. Precisamos uns dos outros. Grazi, bem-vinda. Mamãe de 2. Estão entendendo, gente? Então é isso. Então, para nossa segunda-feira, buscar quem vai ser nosso combustível. Sim. É uma flor muito forte. Flor de sol, né? Em inglês, né? Sunflower. Eu já tive uma empresa, uma época que tinha esse nome, acho que eu comentei com vocês, né? Que pra mim é muito... Antes, o momento, eu falava assim, revele o melhor que tem em você. A psicofotografia nasceu desse slogan. Revele o seu melhor. Ilumine o seu melhor. Muitas vezes a gente também não... vitalidade e energia positiva. A gente não vai mais para novos horizontes por focar muito na parte negativa. Em vez de buscar ampliar, iluminar nossas qualidades, a gente fica muito pesada na parte da dor, negativa, na culpa, né? Na falta de perdão com a gente, com os outros, gente. Então, olha só, o girassol, tanto quando ele busca o sol é energia, né, gente? Quando ele vira para um outro para se alimentar da luz do outro, uau, é tão sábio. E muitas vezes a gente tende ao fracasso. E qual é o fracasso? Não dá certo. Não dá certo, por que que não deu? De que lugar que não deu certo? Por que que não deu certo? Foi por orgulho, foi por andar sozinho, por ter muitas vezes escolhido a flor errada para andar junto, né? Quem nunca passou por essa experiência? Isso vai nos lapidando também, tá, gente? Se escolheu a tribo, entre aspas, errada, que não deu certo, deu ruim, veja, o que você aprendeu nessa fase? E lapida para que você vá para a próxima fase, né? Para outra com esse aprendizado. Faz parte da vida. Vocês pensam que aqui até a jornada de sabedoria... Isso, aqui a Ana, né? Novos horizontes, enfrentar o medo, sustentar, persistir. Escolher um caminho do coração, que faz sentido para você. Do coração genuíno, não do coração magoado. Um coração magoado, ele é muito enganoso, ele vai escolher mal.
E aí, gente, fez sentido aqui pra vocês? Fortaleceu essa segundona aqui? E aqui, reforçando que eu quero muito vê-las no próximo sábado, na Roda Rico, né? No Parque Vila Lobos. Então, está marcado aqui 9 horas da manhã. Podemos marcar aí 9 horas para nos encontrarmos na portaria principal ali do Vila Lobos. Para irmos, então, para esse momento agradabilíssimo, realmente expandirmos nossos horizontes juntas, termos essa experiência física, afetiva, que é combustível, para mim é muito combustível. Gente, estar com as pessoas certas, assim, aqui essas lives são combustíveis para mim. Também, creia que não é de um lado só não. E espero que para vocês também, né? E sábado tô muito animada. Convidem pessoas, de repente pessoas mais próximas, porque vocês querem que elas sejam também impactadas. Depois do parque tem outras propostas que irão acontecer também, tá bom? Quero dar sequência, lembra que eu falei? Pelo menos esse semestre, o meu foco vai trazer, trazer esses novos horizontes para, né, vivermos novos horizontes juntas, vivermos novas experiências juntas, certo? Então, quem não tá no grupo ainda lá, aqui na link do Instagram tem aqui o link do grupo, porque lá ontem eu já fiz uma enquete, tá bom? A programação tá das 9 às 2, pra gente ter uma chegada bem tranquila, fazer tudo no time, né? E depois também, para quem quiser estender, pode estender, né? Aqui eu tô colocando um ponto, porque às vezes tem família, leva família, filhos, então a gente colocando um ponto fica bom para todo mundo, né? Certo, gente? Então, bora lá? E vou dizer, hoje, essa semana também tem estreia do podcast sobre comunicação, que eu gravei o ano passado. Gravei com o Breno que estreou aqui o quadro Márcia com Eles. Um podcast muito legal sobre comunicação. Vai estar estreando hoje aí com vários recortes e a live na íntegra, né? O podcast na íntegra para vocês. Vale a pena conferir. Falamos de comunicação interna, emocional, comunicação nos relacionamentos. Foi uma live bem... tô aqui nas lives, né? Foi um podcast bem interessante. Vale a pena conferir, tá, gente? Então, meu beijão para vocês. Bora lá? Bora pra semana. Estamos juntas, viu? Contem comigo. Então, um beijo carinhoso. Isso aí, fiquem de olho. Um beijo, bora pra segunda. Tchau, gente.